Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o 10º domingo do tempo comum. Que pela inspiração de Deus pensemos o certo e o realizemos com a ajuda divina. No Evangelho deste domingo, Cristo vê Mateus e o chama para segui-lo. Aquele que não era visto por ninguém foi enxergado por Jesus e entende que aquele era o novo caminho de sua vida. Escute a homilia do Padre Antônio José, nosso pároco, e envie alguém querido. Que Deus abençoe você e sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a liturgia desse domingo é cheia de coisas bonitas para a nossa vida, para o nosso dia a dia, dessa semana que começa hoje. Mas eu queria compartilhar com os irmãos 3 coisas que me chamaram mais a atenção nos textos da missa de hoje. 3 coisas que podem se tornar bem práticas para a gente viver a palavra de Deus nesses próximos dias. A primeira coisa está na oração do início da missa de hoje. Pega a folhinha. Se eu não me engano, está no número 5. Isso? Número 5. Agora eu vou pedir uma coisa para você, e é só para isso. Pega o seu celular e tira uma foto dessa oração. Você não pode levar o folheto, porque senão de noite os jovens não têm folheto, e eles com folheto já enrolado, imagina sem, né? Então, tira uma foto dessa oração, e aí você guarda o celular. Se pegar de novo, quebra, Senhor, né? Então, que você perca todas as fotos que estão nesse celular, né? Mas, enfim, tirou a foto, guardou o celular, beleza. Porque eu acho que durante a semana seria um exercício muito legal se a gente pudesse transformar a oração da igreja, nossa mãe, na nossa oração pessoal. Às vezes a gente fica atordoado pensando: que oração eu faço? Que oração eu preciso para essa situação ou para aquela? Se a gente reza com a igreja, a gente reza bem. E essa oração faz a gente pedir algo muito precioso ao Senhor. Lá no meiozinho da oração, mais ou menos, a gente pede assim: Senhor, dá-nos a graça de pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Senhor, que ao longo desses dias o seu Espírito Santo inspire ao meu interior, à minha mente e ao meu coração, pensamentos certos. Vou dizer a mesma coisa de outra maneira: que o teu Espírito Santo, Senhor, me ajude a pensar do jeito certo tudo na minha vida, para que eu possa, tendo pensamentos certos, pensando do jeito certo, fazer o melhor com a ajuda do Senhor. Irmãos, tudo aquilo que a gente diz e tudo aquilo que a gente faz nasce no nosso interior,
nossa mente e nosso coração. Se a gente pensa o que é errado, e se a gente pensa do jeito errado as coisas da vida da gente, bom, cedo ou tarde, querendo ou não querendo, a gente vai dizer e a gente vai fazer coisas que não vão ser boas. Portanto, se eu preciso mudar as minhas atitudes, se eu preciso acertar o meu rumo, o meu passo, eu preciso começar cuidando do que há dentro de mim. Se eu alimento a minha mente com o que não é bom, com o que não vem de Deus, se eu permito que cresça na minha mente um pensamento que me afasta da vontade de Deus, que me faz pensar as coisas do jeito errado, com pessimismo, com descrença, com rancor, amarrado ao que já passou, ao que já deu errado, daqui a pouco a minha mente, ferida por essas coisas, vai produzir palavras e atitudes que não vão ser boas. Eu vou repetir histórias que eu já vi darem errado. Senhor, me inspira para que eu pense o que é certo, para que eu estacione a minha mente numa vaga boa, em coisas que valem a pena, em coisas que vão ser criativas, em coisas que vão me ajudar a ver a vida com olhos de fé, e me faz pensar as coisas do jeito certo. Eu posso pensar muito numa coisa e pensá-la do jeito errado. Pensar muito num problema não significa que a gente vai encontrar uma solução se a gente pensa no problema do jeito errado. Se a gente pensa do jeito errado, sabe o que a gente vai procurar encontrar? Um culpado. A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Se a gente pensa do jeito errado, o que a gente vai encontrar é desânimo. Não tem jeito, não adianta, isso é uma barreira na minha vida que não consigo transpor. Senhor, me ajuda a pensar do jeito certo, para que com a sua ajuda eu possa realizar. Porque se a gente não faz as coisas em, entre aspas, parceria com o Senhor, bom, a gente também pode pensar um monte de coisa maravilhosa e não concretizar, né? É o outro lado da história. Há pessoas que têm uma mente capaz de imaginar milhões de coisas legais, mas que não conseguem, com a ajuda de Deus, transformar isso em algo real. Também não é bom isso. Eu acredito que essa oração faz a gente pedir as coisas de um jeito tão equilibrado, tão diferente do nosso, né? De um jeito tão bacana. Senhor, me ajuda ao longo desses dias, com a inspiração do Teu Espírito Santo, a pensar o que é certo e pensar do jeito certo. Senhor, a minha cabeça já está fundindo de tanto pensar nessa situação. Mas então eu estou pensando do jeito errado, porque isso está me exaurindo. Eu quero pensar do Teu jeito, com um olhar de fé. Me ajuda, para que eu possa realizar, para que eu possa dizer aquilo que é melhor, para que eu possa externar coisas boas que o Senhor está colocando dentro de mim e que estão me revigorando, me fortalecendo. Irmãos, não adianta a gente querer mudar o fora se o dentro continua, né, empacado no que não melhora. As mudanças melhores, e pelo menos as mudanças mais duradouras na nossa vida, elas começam sempre dentro. Pois então, Senhor, me ajuda nisso, porque eu às vezes fico refém de uma mente machucada, ferida, mas que se eu permitir, vai acabar me afundando. Não deixe isso acontecer, me ajuda. E com a ajuda de Deus, a gente pode viver as coisas bem melhor. Depois coloca essa oração no descanso de tela do celular, porque aí quando você pegar o celular, até antes de você entrar no Instagram para falar da vida dos outros, você vai ver lá, da AMH de pensar o que é isso aí, aí guarda, né? Pronto, já vai poupar tempo com coisas que não valem a pena, né? A segunda coisa que me chamou a atenção está na segunda leitura da missa de hoje,
que é um trechinho da carta aos Romanos, portanto, é um trechinho do Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo, em que Paulo faz referência a alguém do Antigo Testamento, o patriarca Abraão, que é referência de vida para judeus, para cristãos. Abraão é um homem movido por fé. E eu acho que a gente precisava aprender a ser um pouquinho mais do jeito desse homem, né? Você conhece um pouquinho da história de Abraão, de vez em quando a gente conta um pouquinho disso, aparece na liturgia. Abraão estava acomodado, acostumado com algo que parecia que não ia mudar, porque já perto, como diz a leitura de hoje, já perto dos 100 anos, imagina, Abraão morava na casa do pai dele e não tinha planos. Imaginou? Seu filho tem 40 e mora na sua casa sem planos, você imagina Abraão com 100, né? Misericórdia. Pois é, Abraão, de repente, tem o coração dele remexido por Deus, te põe a caminho, eu vou colocar dentro de você um lugar e você vai até ele. E Abraão acreditou e começou a se mover. Algumas pessoas acham que fé tem alguma coisa a ver com comodidade, né? Ah, é do jeito que Deus quis, é assim mesmo. Não, todas as pessoas que são movidas por fé na Bíblia, elas se mexem, elas começam um caminho. E foi assim com o velho Abraão. Num momento em que os prognósticos não eram bons, São Paulo diz isso, contra toda humana esperança, ou seja, contra todo prognóstico humano, Abraão se levantou e começou a dar passos. Contra as expectativas da sua saúde, porque já perto dos 100 anos o seu corpo estava, tem uma outra tradução que diz amortecido, ou seja, já tinha morte no corpo, né? Sua esposa Sara tinha o útero estéril. O que esperar disso? Pois é, mas Abraão tinha algo de Deus no coração dele. E aí, São Paulo diz tão bonito, revigorando-se na fé, deu glória a Deus e acreditou naquele que é capaz de cumprir o que prometeu. E lá foi Abraão. Irmãos, esse homem tem que ser um pouquinho a gente. Revigorando-se na fé, deu glória a Deus, acreditou naquele que é capaz de cumprir o que prometeu, e lá foi você. É verdade que nem todo dia dá para a gente dar muitos passos, mas olha, quando a gente está muito mal, às vezes pequenas coisas se tornam desafios muito grandes. E se quando você está mal, você consegue dar esse passinho, porque a sua fé revigora você, já valeu, já valeu. Revigorando-se na fé. Não adianta, a gente não vai se revigorar em outras coisas, né? A gente pode tentar, vou me revigorar com o remédio. O remédio ajuda, mas o remédio não dá vontade de viver. Isso aí, o dia que acharem um remédio para isso, vai ser uma beleza, né? Não, eu vou me revigorar porque agora vem a Copa, então eu vou pintar a minha casa toda de verde e amarelo. Mas daqui a pouco passa a Copa. Não? Irmãos, as coisas do mundo, elas distraem um pouco a gente, mas elas não sopram vida dentro da gente, fôlego dentro da gente. É a nossa fé que faz isso. Revigorando-se na fé, deu glória a Deus. Eu imagino o velho Abraão lá, dando glória a Deus, e seguiu, e foi adiante. Sabe, irmãos, Deus é perfeito em tudo que faz. Deus é santo, Deus é poderoso, Deus está trabalhando, Deus tem planos que não voltam atrás, mas dar glória a Deus é uma coisa que é escolha da gente. Eu posso passar todo o tempo, apesar do trabalho de Deus, apesar dos planos de Deus, eu posso passar todo o tempo me inconformando e me revoltando, porque as coisas não são muito do jeito como eu havia planejado, ou eu posso dar glória a Deus, porque mesmo quando as coisas não são do meu jeito, Ele ainda está no controle. E dar glória a Deus faz esse trabalho
maravilhoso na alma da gente. Quando a gente louva a Deus, alguma coisa muda na gente. Guarda sempre isso no seu coração. Quando você reza, você não está rezando para mudar Deus, você está rezando para mudar você. Deus é bom, cara, fica tranquilo, Ele não vai te passar a perna, não. Deus é poderoso, Ele não vai ser mais Deus porque eu estou rezando. Ele é Deus. Só que quando eu rezo, e de modo especial quando eu louvo a Ele, quando eu dou glória a Ele, é como se de repente os meus olhos fossem tirando, né, a atenção daquilo que não é do modo como eu esperava, como eu queria, e eu vou lembrando de quem Ele é. E aí as coisas melhoram aqui dentro, mudam aqui dentro. Abraão deu glória a Deus. Qual foi a última vez que você fez isso? De maneira espontânea, não na igreja, glória a Deus nas alturas. Tá bom, tem que fazer na igreja. É quase que compulsório, né? Se você não fizer, a irmã do lado catvuca você, fala, né? Mas em casa, qual foi a última vez? Ou no meio do seu trabalho, qual foi a última vez? Ou andando na rua, qual foi a última vez que você se revigorou na fé e deu glória a Deus para dar um passinho pelo menos para frente? Faz isso hoje, quando você estiver voltando para casa. Não sei se você notou, o dia está bonito para chuchu. E a gente aqui no Meia. Mas enfim, o dia está bonito para chuchu. Lindo, lindo, lindo. Quando você voltar para casa, dá glória a Deus. Senhor, que céu lindo. Que ontem você estava reclamando que estava nublado, cara. E ontem, e quando acordou, hoje reclamou que estava frio. Agora já não está mais. Então, vai para casa dando glória a Deus. Reconhece que Ele é bom, cara. Não é possível que esse coração da gente manda mais na gente do que aquilo que está diante dos olhos. Deus é bom, Deus é maior, Deus é perfeito. Isso tem que mandar na gente. Dê glória a Deus. Isso foi o que revigorou Abraão. E quem sabe pode começar a revigorar a gente para dar pequenos passos. Não se exija, não, hoje eu saí da igreja, amém, aleluia, vou para casa, vou limpar a casa toda, o pessoal vai começar a achar que você é bem bipolar, né? Você saiu de casa, voltou para casa querendo arrumar a casa inteira, vão achar o quê? Ih, pronto, embirutou de ver, né? Está eufórica, remédio nela, né? Mas não, cara, um passinho, mas um passinho consistente hoje. Se revigorou na fé, deu glória a Deus e foi para frente. A terceira coisa que me chamou a atenção, é claro, que é o evangelho do dia de hoje. Não sei se você notou que o evangelho que a gente ouviu hoje é segundo São Mateus. E é São Mateus falando para a gente do dia em que ele encontrou Jesus pela primeira vez. A gente podia imaginar que um homem que deixou tudo, viveu por Jesus, escreveu um evangelho, no momento em que ele tinha a chance de falar para a gente como foi o dia em que Jesus entrou na vida dele, a gente podia imaginar que ele ia escrever umas 3 páginas, né? 3 linhas. Porque, irmão, as coisas de Deus e as coisas mais bonitas da vida, elas às vezes são tão simples. A gente vive buscando coisas incríveis, um momento incrível. O nosso mundo padece muito disso, viu? A gente quer tudo grande, mega, power, sei lá mais o quê, né? E Deus parece que escolhe outros caminhos, e às vezes Deus faz coisas tão bonitas, de um jeito tão simples, e a gente passa por cima. Você sabe que, para a gente entender a história de Mateus, a gente tem que entender a profissão dele, né? Mateus era cobrador de impostos. No tempo de Jesus, isso significava que Mateus era judeu, mas que ele trabalhava arrecadando impostos que eram levados para o imperador de Roma. Isso para os judeus era uma traição das mais terríveis. O povo eleito de Deus, o povo que Deus queria livre, estava debaixo do jugo dos pés do Império Romano,
E os imperadores romanos exigiam impostos de todos, também dos mais pobres. E um judeu se prestava ao papel de ser o cobrador de impostos. Alguns cobradores de impostos eram desonestos, mas necessariamente não todos. Zaqueu a gente sabe que era, porque ele próprio falou, né? O que eu roubei eu vou... Né? Zaqueu, tá legal, né? Mas veja, não é bonito a gente imaginar que uma classe inteira de pessoas seja isso ou aquilo. A gente não sabe se Mateus era ladrão, mas Mateus era cobrador de impostos e era o bastante, e ele sabia disso, para que ele fosse visto por todos com desprezo. Um homem do povo judeu, trabalhando, e um trabalho bastante, né, em favor do Império Romano. Isso significa que as pessoas mais corretas da sua cidade sequer cumprimentavam Mateus. Não é que as pessoas olhassem para ele com desprezo. Não, as pessoas simplesmente não viam Mateus. Ele não existia. E quem olhava para ele, olhava com desprezo. Eu não sei o que é pior, você ser invisível ou ser olhado com desprezo. Mas eram as duas maneiras como as pessoas olhavam para ele. São Mateus escreve assim: um dia Jesus viu um homem chamado Mateus. Jesus viu. Ele não diz que Jesus curou, que Jesus libertou de um demônio, que Jesus perdoou um pecado. Jesus viu. E para ele isso foi o bastante. Para uma pessoa que ninguém vê, ser visto é o bastante. Aqui na igreja a gente tem muitas histórias com os irmãos que vão servir, os irmãos que moram na rua, que vão por aí. Porque, na verdade, esses irmãos que moram na rua, a gente nem vê, né? A gente não vê. A gente passa. Para Mateus, bastou Jesus vê-lo. Eu imagino, e eu acho que eu não estou exagerando na imaginação, que o olhar de Jesus não tinha desprezo, não tinha julgamento, não tinha aquela sensação de... esse cara... O olhar de Jesus estava limpo de tudo isso. E talvez tenha sido o primeiro desse jeito que Mateus encontrou. E foi o bastante. Depois Mateus diz, ele falou, segue-me. Mateus se levantou e o seguiu. Irmãos, Jesus não deu nenhuma explicação. Mateus, olha só, eu sou o Messias e as coisas vão mudar. Então você vem comigo, que de hoje em diante a gente vai ficar aí uns 3 aninhos juntos, depois tudo vai dar certo, vai ficar ruim, mas vai dar certo. E depois, Jesus não deu explicação nenhuma. Irmãos, ninguém começa a caminhar com Jesus porque recebeu todas as explicações. Eu acho, e agora é achismo meu, tá? Que Mateus já não aguentava mais aquela vida. Aquilo estava custando demais para ele. Era solidão, era julgamento. Só que ele não tinha para onde ir. E se ele fosse na direção mais errada do que aquela que ele já tinha tomado, as coisas só iam piorar. Ele precisava encontrar alguém, e esse alguém só podia ser Jesus, que sem pedir explicações dele também, dissesse, vem comigo. De hoje em diante a gente vai trabalhar junto, a gente vai caminhar junto, para deixar tudo para trás. Sabe, irmãos, as coisas não são de repente, tem que haver alguma coisa aqui dentro da gente, clamando por mudança. Senhor, eu preciso mudar, Senhor, eu não aguento mais isso. Senhor, eu sei que o Senhor tem algo melhor, eu sei que o Senhor... Isso não tem a ver com mudar as circunstâncias, tem a ver com mudar a gente. Mateus podia ir para outra cidade e continuar sendo cobrador de impostos, né? Mateus podia abandonar a família e tentar a sorte em outro país como cobrador de impostos. O que tinha que mudar dentro dele. No fundo,
aquela angústia de Mateus é um pouquinho a angústia que a gente sente, e vamos ver aqui se ninguém nunca falou isso. Quando a gente fala assim, meu Deus, eu queria morrer. Dizem que qualquer pessoa, inclusive as que tentam fazer isso, no fundo, querem viver. Só que querem viver alguma coisa melhor do que estão vivendo. Só que as circunstâncias não estão todas nas mãos da gente. Tem muita coisa na vida que não é a gente que está segurando aqui. Mas, quem sabe, uma pequena mudança dentro já ajuda a gente a viver tudo diferente. Senhor, eu preciso de um caminho. E quem sabe, esse mesmo Jesus que disse para Mateus, me segue, não está dizendo para a gente hoje, eu sou o teu caminho. Vem comigo. Eu vou te ensinar os passos melhores. Eu vou te ajudar a recomeçar. Vamos lá, tenta comigo. Irmãos, um olhar e um segue-me foram o bastante para fazer uma revolução na alma de Mateus, porque ele sentia que precisava de algo, de uma ajuda, que não era mais dinheiro, que não era que as pessoas tivessem mais medo dele, mas era alguma coisa que só podia vir de Deus, que talvez fizesse com que ele se tornasse livre lá dentro. E quando ele encontrou Jesus, que olhou e viu a ele, que chamou, vamos caminhar junto, você não está sozinho, cara. A vida dele mudou por inteiro. Antes de Mateus ir embora junto com Jesus, ele diz que fez uma festa para Jesus em casa, um banquete. Botou no grupo do WhatsApp dos cobradores de impostos da cidade dele, galera, vem para cá, Jesus está aqui. Dizem que ele faz coisas incríveis, ele mexeu muito comigo, eu vou fazer uma loucura, venham para cá, para vocês conhecerem a ele. E a casa de Mateus encheu de cobradores de impostos e pecadores. Os invisíveis todos foram parar lá. Só que a festa estava grande, porque Jesus estava lá também. E Jesus sabia, eu sou a chance desse pessoal. Eu vou ficar aqui um pouquinho, não vou embora não. Vou ficar aqui. Vamos ver se, além do Mateus, mais alguém se anima. E Jesus estava lá. E aqueles invisíveis todos estavam felizes na casa de Jesus, na casa de Mateus, com Jesus com eles. Não é que o pessoal agora viu que eles estavam lá? E aí os fariseus, que eram os homens muito religiosos daquele tempo, ficaram do lado de fora olhando e começaram a dizer, como é que Jesus fica com esse pessoal? Como é que Jesus perde tempo com essa gente? Será que ele não sabe que esse pessoal é tudo gente que não presta? E a história chegou lá dentro. E Jesus ouviu, e Jesus disse, olha, quem tem saúde não precisa de médico, já tem saúde. Quem já é justo não precisa ser ajudado, porque já está de pé. Eu vim para quem está doente, eu vim para quem está caído e precisa de ajuda. Foi para esses que eu vim. Eu não vim para dizer para os justos, vocês estão bem, e os outros todos não tem jeito. Eu vim para dizer para aqueles que todo mundo achava que não tinha jeito, Deus tem uma chance para vocês, vamos recomeçar. E Jesus diz a eles uma frase que todo mundo conhecia, porque estava na profecia de Oséias, que foi a primeira leitura de hoje. Eu quero misericórdia e não sacrifício. E nesse pedaço da história, irmãos, a moeda vira, e aí a gente não fala mais só do olhar de Jesus para Mateus, a gente também tem que se perguntar sobre o olhar que a gente está tendo uns para os outros. O olhar de Jesus para Mateus foi tão limpo, que foi capaz de fazer Mateus melhorar. E Jesus diz para a gente, o que eu quero de vocês é misericórdia. Não são sacrifícios. Como é que está sendo o olhar da gente um para o outro? Tem misericórdia ou tem condenação, julgamento, sei lá.
De vez em quando eu fico imaginando, engraçado, a gente tem mania de querer fazer para Jesus umas coisas que nem ele pediu. E o que ele pede a gente tem tanta dificuldade, né? Não quero sacrifícios, quero misericórdia. Aí a gente inventa de subir a escadaria da penha de joelho. Não era mais fácil você tentar dar uma ligada para aquela pessoa que você se estranhou e tentar resolver ali o negócio? Não era. Tem mais a ver com a história, né? Irmãos, o nosso cristianismo às vezes fica empacotado nos embrulhos tão complicados de abrir. Quero misericórdia. Eu quero que vocês sejam capazes de suportar as fraquezas uns dos outros. E quando vocês olharem para o lado e virem de maneira muito evidente a fraqueza, o erro, o tropeço do seu irmão, que vocês não olhem para ele como um que não presta, que não tem jeito, mas como alguém que precisa de uma chance, precisa de um caminho e não está enxergando, como eu tenho feito com vocês. Quem sabe nessa semana a gente também não podia pedir a ajuda do Senhor para ajudar a gente a rearrumar os nossos olhares. A gente às vezes coloca uns critérios lá tão em cima que ninguém entra, ninguém chega. Quem sabe essa semana a gente não podia tentar trabalhar um pouquinho mais com misericórdia e menos com cobranças e sacrifícios, e você... misericórdia. Tudo então vai ficar cor-de-rosa? Vai não. Cor-de-rosa, mundo cor-de-rosa não existe, gente. O mundo é colorido, tem preto, tem branco, tem azul, tem cinza, tem marrom. Então, achar que tudo fica cor-de-rosa é coisa de criança. Aqui, ontem a missa das crianças foi outra coisa, né? Aqui não tem muita criança não, mas é velho mesmo, né? Pois é. Então, usar de misericórdia às vezes é difícil, né? Aliás, Jesus usou de tanta misericórdia que no fim, para não parar de usar de misericórdia, foi crucificado, né? Então, sabe, não fantasie as coisas. Usar de misericórdia é exigente, porque o nosso olhar é dado ao julgamento, à cobrança, à culpabilização. A gente não tem esse coração tão maravilhoso que a gente gostaria. É difícil. E pode ser que a gente use de misericórdia com alguém e a pessoa repita histórias, a pessoa crie problemas, dê trabalho. É possível. Mas a grande questão é o quanto a gente está se tornando parecido com Jesus. Porque a gente não pode esquecer que o nosso alvo é esse, né? Somos cristãos, o nosso alvo não é ganhar na Mega Sena da virada, não é se aposentar, o nosso alvo é se tornar parecido com Jesus. Se a gente usar de mais misericórdia, se a gente tiver um olhar um pouco menos cobrador, a gente já vai estar um pouco mais do jeitinho dele. Que essa semana a gente possa aproveitar a ajuda da nossa fé, a ajuda da celebração da Santa Missa, para dar uns passinhos diferentes, pensar do jeito certo, caminhar movido, impulsionado por fé, por confiança no Pai que a gente tem. Ele não é um Pai que faz promessas para mentir. Que a gente possa essa semana lembrar do olhar de Jesus para nós. Eu tenho certeza que se você já se encontrou com Jesus, você conhece esse olhar que um dia olhou para você, viu você e não teve raiva e não te condenou. Que essa semana a gente possa tentar aprender a ter um olhar um pouquinho mais desse jeito uns para com os outros. Que a gente tenha mais misericórdia e que a gente tente suportar um pouquinho mais as fraquezas uns dos outros. Se a gente caminhar por aí, certamente a gente vai estar ouvindo e respondendo ao chamado de Jesus, segue-me, que foi para Mateus e que hoje é para a gente também.